nesse tópico, vamos analisar o movimento de um corpo rígido, considerando-o como ideal, ok? Então, a princípio, vamos pensar na posição, né? Na posição, veja, a posição do ponto do corpo rígido, ela, de certa forma, do ponto de vista da translação, ela já foi definida, né? Que é a posição do centro de massa, né? Então, veja bem, a posição do centro de massa, a gente vai considerar que o centro de massa representa o movimento, vai representar o movimento do corpo rígido, ideal. Então, analisando a mudança de posição do centro de massa, a gente considera a mudança de posição do corpo rígido, né? Então, veja bem, e o centro de massa, nós vimos que ele tem uma parcela na direção x, né? Uma parcela na direção y e uma parcela na direção z. Então, determinar o centro de massa no movimento translacional nos permite calcular essa velocidade que a gente vai chamar de velocidade de translação. Então, como é que a gente calcula a velocidade de translação do corpo rígido, né? Um corpo rígido de massa m. Veja bem, pela derivada da posição do centro de massa em relação ao tempo. Então, dessa maneira, a gente determina a velocidade de translação do corpo rígido, né? Se a gente souber a posição do centro de massa dele, a gente determina a velocidade de translação. Então, a velocidade de translação é determinada a partir da velocidade do centro de massa, né? Do centro de massa para um corpo rígido ideal. Agora, veja bem, se o corpo rígido promove um giro, veja bem, ele vai girar em torno de um raio que pode ser fixo, aí ele tem um movimento circular, ou não, né? Ou ele pode ter um movimento não circular. Esse raio, a princípio, não é fixo. Mas, veja, o movimento do raio produz um vetor nessa direção. Veja, nesse sentido, se o movimento é assim, né? Se o movimento é assim, nesse sentido, se o movimento é o contrário, desculpa, é nesse outro sentido. Então, essa grandeza depende de qual sentido do movimento, né? E essa grandeza é definida como velocidade angular. Velocidade angular, cujo módulo já é de conhecimento nosso. O módulo dessa velocidade angular, ela depende da velocidade aqui do raio, né? Do raio. Veja, tanto essa velocidade angular quanto o raio podem não ser fixos, né? Podem não ser fixos. Então essa velocidade angular pode mudar, por exemplo, o movimento de um peão, né? Quem já jogou peão, o movimento de um peão, ele é um movimento onde essa velocidade angular, ela muda com o tempo, né? Ela muda com o tempo, ela não é fixa. Ok? E veja bem, a velocidade de rotação, a gente vai chamar de velocidade de rotação, ela é definida como o produto vetorial entre a velocidade angular, que é um vetor, e a posição, que também é um vetor. Então, esses dois podem ser variáveis, veja bem. E aí nossa velocidade também será variável. Ok? Então é assim que a gente define a velocidade, de rotação. Agora, juntando essas duas informações, veja, como é que a gente determina a velocidade total? Como que nós vamos determinar a velocidade total, né, do movimento? A velocidade total do movimento vai ser a soma entre a velocidade de translação com a velocidade de rotação. Se fosse um corpo real, teria mais um termo aqui que é a velocidade de vibração.
Mas como aqui o nosso corpo rígido está considerado como ideal, então só temos essas duas parcelas. Então vai ser o quê? Vai ser a derivada do centro de massa em relação ao tempo, do movimento do centro de massa, né, em relação ao tempo, mais esse termo aqui que é o termo da velocidade de rotação. Então essa daqui é a velocidade total do nosso corpo rígido. Veja, se não tem rotação, a velocidade é só de translação, a velocidade total. Se não tem translação, a velocidade é só de rotação. Mas em geral ele tem. Pode ter tanto translação quanto rotação, né? E aí nossa velocidade é determinada dessa maneira. Obviamente que se a gente quer calcular a aceleração total, a gente tem que determinar a derivada dessa velocidade em relação ao tempo, né? Que é, na verdade, a derivada da velocidade do centro de massa em relação ao tempo, né? Que essa daqui é nada menos que a velocidade do centro de massa, né? A gente pode afirmar que isso aqui, ó, é a velocidade do centro de massa. Então, mais a derivada desse termo aqui, que é a velocidade de rotação em relação ao tempo. Aí a gente determina a aceleração. Então, se esse termo for variável e se esse termo for variável, então a gente tem aceleração. Pode existir, se esse termo não for variável, essa derivada é zero, então não tem aceleração de rotação. Mas pode ter aceleração de translação. Ou o contrário, pode não ter aceleração de translação, se a velocidade do centro de massa é constante, mas se esse termo muda com o tempo, pode ter aceleração de rotação. Ou ambas as acelerações, né? Então veja bem, dessa maneira a posição da rotação está associada a esse termo aqui, né? A esse raio, que a princípio pode ter no sistema cartesiano, pode ser tridimensional. Ele pode ter uma parcela x, uma parcela y, uma parcela z. A princípio ele pode ser tridimensional, ok? No sistema cartesiano. Em geral é mais conveniente, como se trata de uma rotação, utilizar o sistema polar. Então a gente leva ou o sistema esférico, né? No caso do plano, a gente leva o plano XY para o sistema polar Rθ, né? Rθ. E aí quando é um movimento circular, o R é fixo, isso facilita, né? Agora quando é um sistema tridimensional, o mais ideal é levar para o sistema esférico, né? O sistema esférico de R, θ e φ, né? Aí são três direções diferentes, né? Então veja bem, uma esfera ela tem uma posição R, ela pode girar dessa maneira aqui, né? Ela pode girar dessa maneira, então ela muda em relação a θ, e ela pode, a φ, né? Vou chamar de φ aqui. E ela pode mudar também nessa direção, né? Pode mudar nessa direção, então ela muda também em relação a θ. Então ela tem um raio, tem um giro nesse plano e um giro, né, nesses planos que são perpendiculares ao plano, né, a esses planos da esfera, né? Então, em geral, para rotações são mais convenientes utilizar, quando a gente fala de rotação plana, o sistema polar, rotação em 3 dimensões, o sistema esférico. Então, essas são as expressões que determinam para a gente a cinemática, né, do corpo rígido, né? Do corpo rígido, para o movimento do corpo rígido ideal, que tem o movimento de translação e o movimento de rotação. O movimento de translação está associado ao movimento do centro de massa e o movimento de rotação está associado a essa grandeza vetorial chamada velocidade angular, né?
velocidade angular. Então a soma, né? Aí o produto vetorial, produto vetorial da velocidade angular com a posição nos dá a velocidade de rotação e a soma delas dá a velocidade total. Derivando da velocidade total, a gente obtém a aceleração e a gente consegue determinar, caracterizar o movimento de um corpo rígido. Ok? Então até a próxima!